Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, orar e pedir a Deus para nos abençoar. Que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar o necessário para poder continuarmos sempre assim anunciando a Tua Palavra, ensinando cada irmão, que os irmãos possam participar sempre da escola dominical, vindo para participar, dando força. Vamos pedir a Deus para que cada um receba força para caminhar, para aprender a palavra de Deus. Amém. Porque hoje o que nós temos que fazer e buscar é aprender na palavra. A saída que nós temos é na palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, meu Pai, mais um domingo, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos corações dos irmãos nesta manhã, que esta lição, Senhor, venha transformar os corações, Senhor, ó Deus Santo, que o Teu Espírito possa falar aos corações de cada um. Senhor, venha estar mais uma vez conosco, ó Deus, para ensinar os Teus filhos, Senhor, através da orientação do Espírito Santo. Senhor, que nós possamos aprender, ó Deus, sobre o coração. Senhor, que cada um possa receber a transformação, Senhor, do coração. Ó Deus, que cada um ande na direção do Teu Espírito, do Espírito Santo. Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos entrar na lição de número 6. A lição de número 6. Deus espera de mim pureza. É o tema da nossa lição, do nosso estudo de número 6. Deus espera de mim pureza. O texto áureo diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Página 35 da nossa revista, página 35. E o texto em classe, irmãos, está registrado em Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito, Espírito Santo, né, irmãos? Então, irmãos, o que nós vamos aprender nesta manhã é referente ao coração. Tanto que vocês veem no início aí uma figurinha, né, de um coração, que é uma peça muito importante na nossa vida, que sem o coração o homem não pode assim sobreviver, porque o coração é aquele que serve para bombear o sangue do homem. Então é o seguinte, e Deus, Ele olha para o nosso coração, não para esta forma de ver somente o sangue bombear, né, através do coração, para correr, né, nas suas veias. Deus não só olha para isso. Essa peça foi colocada para ajudar você a manter de pé, bombeando o seu sangue. Mas Deus, Ele olha para um lado espiritual, Ele preocupa com o coração do homem. Como é que está o coração do homem? Não com enfermidade, mas com pureza. Como está a pureza do coração do homem? Não é se o coração do homem está doente, né, com doenças físicas, não. Ele olha para um lado, né, como está o nosso coração diante dele. A preocupação dele é essa: como está o nosso coração, como está o nosso pensamento, como nós estamos ocupados e preocupados com a sua obra, como nós estamos, se estamos preocupados em servir realmente Ele, em espírito, alma e corpo, em espírito e em verdade. Esse é um lado que Deus está olhando todos os dias da nossa vida. Ele está nos contemplando. Veja que Deus olha, examina o nosso pensamento. E tudo que procede, a saída da nossa vida procede do nosso coração. Dele procede a saída da vida. Então, se queremos viver muitos anos nessa terra, precisamos zelarmos dessa peça fundamental que é o nosso coração. Ele nos dá vida, Ele nos ajuda a viver. Se você souber realmente, né, conservar Ele diante de Deus, e fisicamente também, se você souber cuidar dele, souber alimentar bem, para manter as suas energias, né? Mas vamos para um lado aqui que Deus está preocupado, que Deus preocupa, o lado espiritual. Como é que está as nossas condições diante dele? Como está a sua vontade? Porque a nossa vontade, ela procede dali do coração. Os nossos pensamentos, aquilo que nós maquinamos, que nós desejamos, planejamos, sai dali. As programações para o bem e para o mal, sai dali, do coração. Não tem outro lugar para sair. Daqui sobe para a mente, pronto. Aqui a gente maquina, né, a cabeça, a memória, né, o cérebro, mas sai do coração, irmãos, os bons e maus pensamentos. E nesta manhã nós vamos aprender que Deus está preocupado com você e que você possa ter esse desejo de servir a Deus, de zelar dessa peça fundamental, dessa peça que é o coração, tá? Ela é muito importante, saiba disso, zela,
tá? Porque Deus, Ele esquadrinha, Deus entra, Ele sonda os nossos pensamentos. Nós temos que ver uma coisa, que nós somos o templo do Espírito Santo. E onde é que Ele vai habitar? Dentro de nós, dentro do nosso coração. Será que Deus, Ele está alegre em morar dentro de nós? Fica aqui uma questão que está na nossa revista. Uma pergunta: será que Deus, Ele está alegre em morar dentro de nosso coração? Será que Ele, ao entrar para morar dentro dele, não está achando uma coisinha, que está atrapalhando o nosso compromisso com Ele? Porque Ele entra, irmão. Uma casa, quando você entra dentro dela, você vai ver o que te agrada e o que não agrada. Você vai ver se a casa está empoeirada, está cheia de teia de aranha, se está contaminada. Ao entrar dentro da casa, você vai ver todas as imundícias que tem dentro dela. Assim Deus também, quando entra dentro do nosso coração, Deus sabe a pureza e a imundícia que habita dentro dele, tá? É aonde eu quero que os irmãos preocupem com o seu coração, com os seus pensamentos. Quando Davi estava aqui clamando ao Senhor, orando, ele pediu a Deus para que transformasse, para que purificasse o seu coração, que ele havia pecado contra o Senhor. Somente contra ti pequei. Porque Deus sabe, irmãos, Deus conhece o íntimo, o mais profundo do nosso coração, que está lá escondido. Quando você pensa que ninguém vê, Deus está vendo. É por isso que Deus nos orienta, Jesus nos orienta, os pastores nos orientam para confessarmos os nossos pecados. Somente através da confissão dos seus pecados você é perdoado. E está lá, tá? Dentro do coração. Nós pecamos através do coração, né? E continuando aqui. Então Deus, Ele ama o que? A verdade. A verdade, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E nesta manhã nós estamos conhecendo a palavra do Senhor. Uma coisa que nós temos que preocupar é implantar dentro de nós a palavra de Deus. Alimentar desta palavra, viver esta palavra, andar de acordo com esta palavra, que é a palavra do Senhor. Purifica-me com hisopes e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Para se lavar é somente o Senhor. E uma vez Jesus, quando veio a essa terra, nos lavou, irmãos, de todos os pecados. O pecado da humanidade foi perdoado. Ele morreu para que todos pudessem salvar a sua alma, salvar e ir um dia morar com Ele. O Senhor Jesus já veio, já tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, se fez de maldito, morrendo em nosso lugar, para nos purificar, para que hoje nós pudéssemos ter esse desejo de servir somente Ele. É o que Ele espera, irmãos, é o que Ele está esperando nesta manhã, que nós servimos somente Ele. Todos os maus pensamentos possam sair de nossa mente, do nosso coração, e permanecer somente as coisas boas que agradem o Senhor, que é amando o nosso irmão, vivendo na presença do Senhor, compartilhando e sendo compartilhado. Amém? A introdução, irmãos,
no comentário aqui, introdução, o que nós vamos tratar aqui é da bem-aventurança da pureza, o qual é encontrada no capítulo 5, versículo 8 de Mateus, que nós lemos aqui, que é o texto, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui, irmãos, se trata de quem é limpo de coração. Os limpos de coração é que verão o Senhor. Quer dizer então que os sujos de coração, se um dia ver o Senhor, é para poder ser julgado e ser lançado nas trevas, tá? Mas o Senhor quer que nós purifiquemos nossos corações para que possamos morar com Ele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus face a face, tá? Verão o Senhor face a face, estarão com o Senhor lado a lado, irmãos, tá? Lado a lado, caminharão com o Senhor Jesus por todos os lados, diz a palavra do Senhor. Onde o Senhor estiver, nós vamos estar com Ele. Por quê? Porque mantemos nosso coração com fidelidade, com pureza, com santificação, irmãos, tá? Por isso um dia nós vamos morar com o Senhor. Amém? Quando Jesus, de forma muito especial, descreve a construção do coração, que é feita por Deus, em especial esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Ver a Deus é o grande propósito da vida, e não tem algo mais almejado. Todos nós, irmãos, estamos almejando ver a Deus. Todos que morreram, a fé, a esperança deles, aqueles que morreram em Cristo, era de um dia poder ver o Senhor. A nossa esperança que nós estamos aqui vivos é de um dia poder estar com o Senhor na glória. Mas com isso, vem os pedidos, vem a orientação, os mandamentos de como nós servimos a Deus para poder entrar no céu um dia, para poder estar morando com o Senhor um dia. O nosso coração, tá? Nós precisamos zelar dele. Mais cobiçado, né? É uma coisa mais cobiçada, é mais desejado, é estar um dia. É um ponto aqui fundamental. O grande propósito da sua vida é de um dia estar com o Senhor. Então, irmãos, só aqueles que se reconhecem pecadores, somente as pessoas que reconhecem pecadores podem ter um coração limpo. Somente quem reconhece o coração, conhece que é um pecador, conhece que é uma pessoa que necessita ser perdoada, é que um dia pode ser purificada e um dia poder morar com o Senhor. Precisa reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa do perdão. Quando a pessoa passa a reconhecer que é necessitada, né, da graça do Senhor, do perdão do Senhor, a pessoa passa a ser uma pessoa abençoada, purificada, porque ela reconheceu. O que é mais importante que é reconhecer que é pecadora. E assim, quando ela reconhece, ela pede perdão e ela é perdoada, porque o Senhor nosso Deus perdoa todos os nossos pecados e nós tornamos uma pessoa limpa de coração, tá? A nossa mente fica uma mente mais brilhante, né? Pensa somente coisas boas, coisas que levam a igreja, levam os irmãos a viver em harmonia. Vem aquelas coisinhas para nos atrapalharmos de como vivemos, né, na presença do Senhor. Vem as coisas para nos atrapalhar, nos corromper, mas conhecendo bem a Deus como nós estamos conhecendo,
nós não vamos dar lugar para esse tipo de coisa, porque o que é importante é servirmos a Deus. Bem-aventurança do coração limpo. Ao lermos esse texto, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, podemos perceber que Jesus não se refere a uma pureza meramente ritual. Ele se refere ao homem que se acha limpo e isento de culpa. É uma pureza que vem de dentro, uma pureza que vem de dentro. Origina-se da alma. A nossa alma, ela precisa estar pura. Tá? O nosso lado sentimental tem que estar puro. Quando nós preocupamos, quando nós choramos, a nossa alma chora. Porque, irmãos, eu sei, irmãos, você sabe que um dia ela vai encontrar com o Senhor. Esse corpo aqui, Deus fez do pó para o pó. Diz a Bíblia Sagrada que ele vai voltar. E a sua alma? O seu espírito vai voltar para onde? A sua alma vai para onde? Se fosse só aqui, irmão, vivermos aqui, né? Oh, que seria uma maravilha, né? Findava tudo, acabava tudo. Mas não. Quando morrermos, esse corpo vai voltar para o pó, porque é bíblico. E a nossa alma? Para onde? Vai ao encontro do Senhor, o nosso espírito, esse fôlego de vida, né, que Deus soprou no seu nariz, para dar esse fôlego, para você se movimentar, vai voltar para Ele. Então ele tem que voltar, como foi soprado, puro, santo, para Deus. E a sua alma voltar, né, um dia ir morar com o Senhor, não voltar, mas um dia ela ir morar com o Senhor, porque quem volta, o que vai voltar é o fôlego de vida, né, aquele sopro que Deus deu, para te dar, né, vida, para você estar aí movimentando, né, andando de um lado para o outro. Esse corpo aqui foi apenas para a gente estar aí andando. O corpo Deus nos deu para movimentar, né, nos deu para respirarmos, a gente ter hoje essa capacidade de respirar, porque Deus nos deu o fôlego de vida. Então tudo que nós temos hoje não é nosso, é de Deus, tá? Deus nos deu, mas um dia Ele vai voltar para Deus, tá? Então, será que temos guardado os nossos corações incontaminados? Será que a nossa mente está ocupada somente com as coisas do Senhor? Será que estamos incontaminados? Contaminado é quando nós contaminamos, mas será que nós estamos incontaminados? Estamos puros? Andamos na presença do Senhor todos os dias? Todos os dias fazemos somente aquilo que agrada o Senhor? Se não, irmãos, nós temos que preocupar com isso, tá? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o principal alvo de todo cristão resume-se em ver a Deus e estar eternamente com Ele. Então, irmãos, o nosso propósito é de estar com o Senhor. Deixa eu ver aqui em Filipenses. Se o irmão achar mais rápido que eu, pode ler para mim. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Lê mais uma vez, irmão Marcelo. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tá aí, irmãos. Tudo isso aqui é que nós devemos preocupar.
em alojar dentro do nosso coração. Colocar as coisas boas, né? Para que o Senhor agrade de nós. Deus quer, irmãos, que nós façamos tudo a Ele, tudo, e que nós reconheçamos que Ele é soberano, porque se não olharmos para este lado da pureza, daquilo que agrade o Senhor, nós vamos para o caminho errado. O caminho certo é agradar a Deus, é ter fé para agradar a Deus, é andar em santidade para agradar o Senhor, é buscar pureza para agradar a Deus, é estar orando para agradar o Senhor, é vivermos no compromisso com a palavra, vamos estar agradando o Senhor. Unir cada dia mais, nós vamos estar aqui agradando a Deus. Louvar e engrandecer o nome do Senhor, nós vamos estar agradando ao Senhor. Existe, irmãos, milhares de coisas para a gente fazer para agradar a Deus. Então é fácil a gente agradar a Deus, e é fácil também corromper. Mas é melhor agradar a Deus do que viver corrompido diante do Senhor, tá? Então o nosso principal alvo é um dia poder estar com o Senhor. E para estar com Ele, precisamos agradar a Ele. O que precisamos para ver a Deus? No texto podemos destacar 3 aspectos. Um coração. Quando se fala em coração, via de regras, logo, pensamentos em relação às emoções. Mas quando a Bíblia fala em coração, ela está falando de totalidade da vida humana. Os limpos de coração se referem à pureza, que deve estar em todos os cantos das nossas vidas, nos nossos pensamentos, as nossas motivações, desejos e nossa vontade. Qual é a nossa vontade? Quais são os nossos desejos? Os nossos desejos, as nossas emoções, motivações, estão agradando ao Senhor? Se não, mais uma vez eu falo, vamos agradar e pensar nisso. O maior problema do homem é o coração. O que diz a Bíblia? Enganoso é o coração. Então o coração é enganoso. Quando a gente não conhece a outra pessoa, nós não sabemos o que ela está pensando, somente Deus conhece. Às vezes hoje está assim, né, com você, às vezes te trata assim, mas amanhã, ou hoje mesmo, já reverteu a situação. Te trata com amor, com carinho, mas imediatamente pode te tratar com maldade. Qualquer coisa que acontece, a pessoa estoura. Enganoso é o coração. Está aqui, Senhor, meu Deus, né? Cantando, salmodiando o Senhor, mas a hora que a gente aperta a orelha, dá uma torcida na orelha, né? Se arrebenta, estoura. Sim, irmãos, fala aperta na orelha, porque Deus nos dá essa capacidade de ensinar os irmãos, e a gente vai arrochando, né, a porta, vai arrochando, pedindo os irmãos, né, para estar na presença do Senhor. E tem muitos que não agradam disso. Se não agrada, irmãos, se não agradar, está no lugar errado. Porque como ministro da palavra,
nós estamos aqui ensinando a verdade. E é preciso ouvir a verdade, pegar esta verdade e colocar no coração. Porque aqui nós aprendemos como é servir a Deus. O mundo não te ensina outras coisas. Ensina você a fazer a vontade dele. E nós ensinamos você a fazer a vontade do Senhor. Tá? E é somente aqui na igreja, irmãos. É somente na palavra que nós encontramos essa facilidade de servir a Deus e agradar o Senhor. Tá? Através da sua palavra. Então, o que se trata? Trata de pureza, trata de pensamento, trata de motivações, de desejo, como estar diante do Senhor. Tudo isso que está falando a nossa revista, o nosso estudo. O maior problema do homem é o coração. Jeremias diz que nosso coração é enganoso. Do nosso coração procede o caminho da vida. Provérbio, né? Está relatando 4:23. Mas às vezes dizemos que o problema está do lado de fora, como por exemplo o ambiente em que vive. Mas precisamos entender que o problema não está do lado de fora, mas dentro do coração. Pastor, eu não aguento aquele irmão, eu não aguento aquela irmã. Isso está do lado de fora, irmãos. Mas a preocupação de Deus conosco é a parte de dentro. Como é que está o nosso interior com Deus? Como estão as nossas condições com Deus? Com os nossos irmãos? Eu não aguento mais. Está do lado de fora. Mas quando olhamos para dentro, onde Deus está olhando, nós vamos parar e vamos começar a preocupar. As brigas contentas estão do lado de fora, mas parando e olhando, vai sair de onde? Do lado de dentro, os maus pensamentos. E nós dizemos que o nosso problema está do lado de fora. Se ela mudar, ou se ele mudar, eu mudo. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina você mudar. Você carrega a sua cruz individualmente. Cada um renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Não é se ela ou se eu mudar, se ela mudar, se meu filho, se minha filha mudar, eu vou mudar. Não, nada disso. Ele está preocupado com o seu interior, o seu lado de dentro. E nós jogamos a culpa no que está do lado de fora. Tá? Nós pegamos desculpa, né? Começamos a se desculpar com as coisas que acontecem ao nosso redor. Pegamos como desculpa. Mas precisamos entender que o problema não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Diz o que? Uma história que um rapaz, os irmãos podem até ter visto, chegou para o seu pai e falou: pai, eu não aguento mais a minha esposa. O pai imediatamente pegou lá: olha, meu filho, eu tenho aqui um remédio, um veneno, que você vai dando pouco a pouco, e ela vai morrer pouco a pouco. E você começa a dar para ela carinho, amor, compreensão, que ela vai morrendo aos poucos. Tome cuidado para que as pessoas não percebam, né? Porque se ela morrer de repente, as pessoas vão perceber. E olha só, irmãos, e ele começou a dar, né? Colocar lá o pozinho na comida, mas foi dando a ela carinho, foi dando a ela amor, compreensão, e tudo que era bom, ele foi dando para ela, e cada dia ele semeava o pozinho na comida dela.
Mas quando a coisa ficou tão boa, mas tão boa mesmo, ele chegou para o seu pai e falou: pai, eu não quero que ela morra mais. Como é agora que vai fazer para cortar o veneno? O pai simplesmente olhou para ele e falou: meu filho, ela não vai morrer, porque o que eu dei para você era pó de arroz. Ela não vai morrer. Qual a moral da história? A moral da história é que quem estava contaminado era o esposo, era o homem, ou vice-versa. Essa história serve para dos dois lados. Então, a falta de compreensão às vezes está dentro de mim. A moral da história é essa, que nós é que precisamos mudar, e não a outra pessoa. Porque quando nós mudamos, as coisas vão se tornar uma bênção diante de Deus. Tá? Amém? Então o coração daquele rapaz foi mudado, foi transformado, tá? E tudo se tornou uma bênção, graças a Deus. Vejamos o exemplo do rei Ezequias. Ao estar no trono, fez tudo diferente de seu pai, pois guardou o seu coração e colocou à disposição do Senhor. O resultado, um reino abençoado. Não é porque o pai é mau, ou é uma pessoa que não sabe, né, liderar, que você vai seguir o exemplo dele, do seu pai, não. Se o seu pai é mau, não é porque seu pai é mau, ou sua mãe é má, que você vai ser igual a ela. Se ela viveu, ou vive no tempo da ignorância, Deus pode perdoar a ela. E se você continuar na ignorância, pegando o mau exemplo que ela te deu, ou que ele te deu, seu pai, quem vai corromper é você, e ele vai ser perdoado, porque ele vai ver um dia que errou, né? Mas aqui o filho não seguiu o seu pai, mas seguiu a vontade do Senhor, fazendo a vontade de Deus, colocou à disposição do Senhor. Quando nós colocamos à disposição do Senhor, tudo muda, porque mudou na vida do rei aqui. Alguns erros são muito comuns em relação ao coração. Muitas vezes, quando erramos, procuramos esconder o pecado, na vã esperança de que não responderemos pelo mesmo. No entanto, a palavra nos manda confessar. Não pode esconder, não pode esconder. Pecou, errou, é confessar o que diz a palavra. Quando nós erramos, filhinho, não pequeis, mas se vocês pecar, lembre que vocês têm um advogado. Jesus, irmãos, ele é justo. Jesus Cristo, ele é nosso advogado. Se nós erramos hoje, pode o mundo, seu esposo, sua esposa não te perdoar, seu filho não te perdoar, mas Jesus perdoa. Mas se eu não receber o perdão dela, como é que eu vou ficar? Jesus te perdoou. Você foi uma pessoa que pediu perdão.